É isso aí, torcida do Fogão, e vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aí para você, pessoal, para vocês, o pós-jogo aí deste massacre do Botafogo em cima do Vasco. 3-0 ficou barato, né? O Vasco ainda teve o jogador expulso. Pessoal, vamos aqui com comentários do Linha de Passe, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor botafoguense, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Começando Linha de Passe para variar com festa do torcedor do Botafogo. Virou rotina esse ano, né? A gente abriu Linha de Passe com o torcedor do Botafogo festejando. E hoje mais do que nunca, porque com a derrota do Palmeiras ontem por 2-0 para o Corinthians, o Botafogo hoje com esta vitória, ele amplia a sua vantagem na liderança para 6 pontos. É bom a gente falar do saldo, porque se falava que o saldo do Palmeiras era melhor, podia definir um confronto direto ali. Hoje o saldo é o mesmo, de 27 gols, o terceiro gol ali igualou o saldo, né? Teve a volta do Júnior Santos, que pode ser uma peça importante, inclusive, quem sabe lá para a final da Libertadores também contra o Atlético Mineiro. O time fez um baita primeiro tempo, passou por cima e no segundo tempo não fez o menor esforço para ainda ampliar o resultado para 3-0. O Botafogo, mais uma vez, sobrou no Nilton Santos e a festa maravilhosa do torcedor. Vitor Birner, boa noite para você. Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean Marra, professor Calçade, aos fãs das fãs do esporte. Antes de falar do jogo em si, Diga. Eu quero atrelar as coisas, porque para mim elas são muito importantes. Essa vitória começa quando o Botafogo goleia o Peñarol e decide poupar jogadores na partida de volta. E aí foi aquela situação, perdeu o jogo tenso, etc. E eu não estou falando só por causa da parte física, essa é essencial. Mas também porque um Botafogo que a gente via algumas rodadas do Campeonato Brasileiro ganhando jogos com mais dificuldade do que o time podia, era um Botafogo com dificuldade de se concentrar nos pontos corridos, porque ele tem a Libertadores mais próxima, onde ele tem o melhor futebol. Num jogo só, obviamente, as coisas ficam muito abertas, né? Mas era mais difícil do que se concentrar nos pontos corridos, porque o Botafogo nunca tinha chegado a uma final de Libertadores. Quando você tira o time do jogo contra o Peñarol, você manda um recado, olha, é o brasileiro. E o começo do jogo do Botafogo mostrou um Botafogo diferente nas outras partidas dos pontos corridos. Mostrou o Botafogo sendo o Botafogo, né? E os 2-0 praticamente decidem o jogo. O Vasco até consegue algumas chances, o Botafogo tem bem suas chances. O jogo foi até mais aberto do que eu pensava que seria, né? Quando a gente fala de chances de gol. E a vitória é merecida. O Botafogo, com esse resultado, agora dá para dizer que tem o favoritismo para ganhar o título. Antes eu dizia 50-50. E agora? Agora, olha, como é o futebol, Lá vem. 60-40. Vou ser conservador. Tá. É bom lembrar, para passar para o Mário Marra, que agora a situação é a seguinte. Se até o confronto, Botafogo e Palmeiras, a diferença permanecer nesses 6 pontos, né, o Botafogo pode até perder para o Palmeiras, que ele continua com vantagem para definir esse Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser no Allianz Parque. Uma coisa essencial. Diga. O Botafogo está jogando mais que o Palmeiras e os principais jogadores do Botafogo estão jogando também individualmente mais que os principais jogadores do Palmeiras. Não só que o Palmeiras, como de qualquer time na América do Sul. Não, se qualidade de jogo definisse quem vai ser o campeão brasileiro, o campeão seria o Botafogo, mas o futebol nem sempre é assim. Muito bem. Mário Marra! Você está nessa também, 60-40 agora, ou a diferença é maior? Não tinha pensado sobre esse assunto ainda. Boa noite, prazer. Você é no período exato para pensar nisso, sabe? Prazer estar com você, Vitor Calçade, Jean, fã de esporte. Pode ser, talvez seja isso. É que nos critérios de desempate, e aí eu estou falando de questões assim, de tabela, né? Além de tudo, o Botafogo agora tem 2 vitórias a mais, Pois né? Ok, 2 vitórias, 6 pontos. O Palmeiras precisaria desses 2 pontos, teria o mesmo número de vitórias. Mas está faltando muito pouco para o campeonato acabar. Talvez seja até maior, mais que 60, sabe? Para mim, o que me chama muito a atenção, demais, é que em alguns momentos, e nem seria humano se não fosse em alguns momentos, se fosse sempre, o Botafogo sobra, mas sobra, parece até que é outro esporte. Pela característica física, pela velocidade, pela troca de posicionamento, pelo espetáculo que o Botafogo proporciona. Às vezes ele sobra e parece mesmo que o outro time não tem a menor possibilidade de disputar.
Só se defender, só evitar o pior. E hoje, o Botafogo, em algum momento, me parece que até deu uma preservada. Até trabalhou um pouco mais a bola, perdeu muitos gols feitos, teve a oportunidade de fazer mais ainda. E o 3-0 talvez seja um pouco menos do que a diferença vista em campo. Menor que a diferença. Não, sim. Eu ainda falei na redação, já falei, nossa, a diferença do Botafogo para o Vasco hoje é um abismo. Tudo bem, Tudo William? bem? Boa noite, companheiros. É um abismo e isso ficou muito claro nos 20 minutos iniciais, que foi um massacre ali, os 15 minutos iniciais aí do jogo, foi um verdadeiro massacre, né? Porque o Botafogo faz 2-0, já podia ter feito 3, 4, impressionante, meteu bola na trave, é bom lembrar, né? Antes até de fazer os gols, então foi um Botafogo avassalador, o Vasco não tinha nem entrado em campo e já estava perdendo por 2-0. Depois, acho que é até normal, pela maneira como o Botafogo joga, pela característica dos jogadores que tem dele dizer um pouquinho, bom, eu vou baixar um pouco as minhas linhas, vou tentar chamar o Vasco. O Vasco até criou 2 chances, como o Birner disse, mas o Botafogo rapidamente criou outras chances na sequência e poderia ter vencido por mais, né? Foi 3, mas poderia ter sido 4, poderia ter sido 5. Acho que as coisas elas vão se acumulando e os benefícios de um campeonato vão se vendo nos outros campeonatos. O Birner falou muito bem, a gente disse aqui, né? Quando o Botafogo ganhou do Peñarol do jeito que ganhou no jogo de ida, a gente falou, cara, eu até brinquei, falei, o 4º e o 5º gols valem muito para o Campeonato Brasileiro, para poder escalar os principais jogadores contra o Bragantino e contra o Vasco. Bom, a gente viu, o Botafogo sofre para ganhar do Bragantino, mas ganha do Vasco da maneira que ganhou. Acho que também a pressão hoje era menor para vencer esse jogo. Você falar, não, se o Palmeiras ganha e o Botafogo precisa ganhar para recuperar a liderança, é uma coisa. Agora, o Botafogo já tinha até aquele pensamento, mesmo que não ganhar, mesmo que empatar, já vai abrir 4 pontos. Vai abrir 4, o empatezinho já era negócio. A derrota do Palmeiras turbinou o Botafogo hoje. Eu acho que sim. Eu acho que turbinou e até, de alguma maneira, facilitou que o time entrasse mais relaxado no sentido bom, né? Não nervoso, não tenso. Aí o Botafogo ganha do jeito que ganhou, assim, completamente avassalador. E acho que essa vitória e os 6 pontos sobre o Palmeiras agora vai inverter. Talvez possam fazer uma diferença muito grande para a final da Libertadores. Porque, assim, na minha opinião, o Botafogo não ia, se tivesse 3 pontos à frente do Palmeiras, se estiver a 3 pontos à frente do Palmeiras na hora que o confronto direto acontecer, mesmo com a final da Libertadores ali na frente, o Botafogo, ele ia com o seu time, com a sua força máxima, com seus principais jogadores para enfrentar o Palmeiras, mesmo com o final de Libertadores. Agora, sinceramente, eu acho que com 6 pontos de vantagem, se essa vantagem se mantiver até ali, você pode, não estou dizendo que você vai pôr os reservas, mas acho que o Botafogo pode parar e pensar, não, pera lá, tem esses 2 ou esses 3 aqui que eu preciso dar uma segurada. Óbvio, se a vantagem de 6 pontos se mantiver. E acho que olhando para a tabela, tem tudo para se manter. Acrescentando-se o fato de que agora, mesmo nos critérios de desempate, ou o Botafogo está à frente, ou está muito parelho, né? Como é o caso. 2 vitórias a mais. 2 vitórias a mais. Na minha esquerda, eu olhei para esse senhor que está aqui, eu olhei com uma cara de dúvida e vi uma cara de dúvida maior ainda que a minha. Sobre isso que o Jean falou? Porque é o seguinte, eu ia falar disso um pouquinho mais à frente, mas tá aqui, a bola tá pingando na mesa. Inverte a ordem, depois a gente volta. Inverter a ordem, vamos no que tá. Daqui a pouco a gente fala dos jogadores, evidentemente, vamos ouvir o Arthur Jorge, coletivo, mas é o seguinte, vamos lá, você levantou essa bola. Se essa diferença ficar em 6 pontos, jogo contra o Palmeiras, dia 26, a 4 dias da final da Libertadores. Tem essa ideia de que, olha, de repente pode entrar... Vocês com reservas, time mesclado não, e tal. Reservas jamais. Mesclado acho. e tal. É isso. Ok. Porque você pode até perder. Reservar outro. Que você perca. Até porque, só para destacar, William, a gente olhava hoje para o banco do Botafogo, você tinha Júnior Santos, os caras que... Tiquinho, Júnior Santos entrou, meteu o gol. Eduardo. Exatamente. Quer dizer, é um absurdo. São jogadores que eram protagonistas do time da temporada passada. Exatamente, é um elenco fortíssimo. Então você tem essa possibilidade. Você pode entrar com um time mesclado e tal, etc. De repente você pode até perder e continua 3 pontos. Mas você tem E aí você meio que descansa, né? A palavra certa não é descansar, mas você poupa um pouquinho ali para a final da Libertadores chegar voando. Mas você tem um outro cenário. Porque se você chegar com a diferença de 6 pontos e colocar a força máxima
e ganhar o jogo, você é campeão, já resolve o Campeonato Brasileiro antes da Libertadores e ganha do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Comemora o título lá. Tem essa questão também. Para que lado você vai, Calçade? Boa noite. Eu jamais colocaria em risco a Libertadores da América. Tá. Tudo que eu pudesse fazer. Isso aí né? O Bini pensa. Sim, a gente vai trocar isso aqui. E não quer dizer que esteja certo ou errado. A gente está dando a nossa opinião, né? A minha opinião é a seguinte, cara, Libertadores da América, prioridade total. É o título inédito. Até porque... É isso aí, torcida do Botafogo. Em algum momento eles ali até tentaram falar, né, que do abismo, né, que há entre Botafogo e Vasco, mas, cara, a gente viu um atropelamento, né? Ninguém pode falar que não tem aquela desculpa de que só venceu por conta que estava com um jogador a mais, porque com 11 jogadores, 11 contra 11, o Botafogo atropelou o Vasco, já estava 2-0. Vasco sempre naquela jogada que parece que virou a maior prioridade dentro de campo do Vasco, que é só cruzar para o Verratti, tentar cruzar para o Verratti. E o Botafogo, cara, qualidade técnica insana, todos os jogadores ali. Teve uma hora na transmissão ali que até brincaram e falaram, nossa, saiu o Igor Jesus, saiu o Luiz Henrique, entrou, né, o Júnior Santos, que acabou fazendo um golaço de cavadinha. Então o Botafogo, cara, hoje é a melhor equipe do Brasil. Se alguém quer colocar o ano passado em xeque, não tem como com esse time, porque hoje esse time é uma verdadeira máquina, é um time que tá brigando lá em cima pelo título, não perde, cara. O Botafogo não perde, é fora de casa, é 1-0, é dentro de casa, faz o seu dever. A gente teve ontem o Palmeiras perdendo para o Corinthians. Podemos até colocar exemplo a exemplo aí do lado, né? Hoje o Botafogo jogou contra o Vasco, que é uma equipe qualificadamente mais baixa, não briga por nada, briga só por uma vaga na Libertadores. E ontem o Corinthians brigando para fugir da zona do rebaixamento, o Palmeiras foi lá e perdeu. Já o Botafogo não, né? Tem consistência, vai lá e faz o resultado. É isso aí, torcida do Fogão. Agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.